Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esse cantinho tão especial, tão gostoso, onde a gente pode se encontrar aqui toda semana e tendo a certeza que além de nós aqui, nós temos todo um apoio espiritual de queridos companheiros que, quando nós estamos aí nos preparando, pegando a nossa condução, nos arrumando para vir aqui, eles estão fazendo um preparo muito, muito especial, cuidando dessa casa para que tudo aconteça de uma forma bem tranquila. Então, felizes que estamos, vamos sempre lembrando da necessidade de nos colocarmos à disposição fisicamente, mentalmente, espiritualmente, numa casa que a gente costuma dizer tão pequenininha, mas que tem um trabalho tão grandioso. E nós não precisamos esperar uma grande missão para participarmos daqui. Nós temos aí o curso de doutrina, mocidade, evangelização, tem todos os cursos, palestras, atendimento, passes. Então, assim, não vou ser repetitiva, mas de domingo a domingo nós temos trabalhos aqui na casa. Além disso, nós também temos a disponibilidade de ajudar aqui. Vocês sabem que são várias famílias, 80 famílias, que necessitam das cestas. Então, às vezes, a gente fica esperando, eu não tenho tempo, eu não tenho condição. Mas sabe aquele saquinho de arroz, de feijão, que está lá? Aí, às vezes, a gente fica esperando uma coisa tão grandiosa, mas isso é grandioso, porque para a mesa daquele que tem fome, isso é muito importante. Então, vamos começar com pequenas atitudes, pequenas missões que são tão grandiosas, né? Então, depois de dado aí esse puxão de orelha em todo mundo e em mim também, né? Porque eu faço parte dessa casa e sempre tem que lembrar que às vezes a gente pode, com pequenas atitudes, né, melhorar aí. Então, nós vamos cerrando os nossos olhos, sempre lembrando que isso não implica em nenhum ritual, mas apenas numa medida de nos concentrarmos, de buscar aquela atenção para dentro de nós. Então, com o nosso corpo relaxado, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele a dádiva da vida, essa oportunidade reencarnatória, por sermos privilegiados de estarmos aqui encarnados nessa grande escola, esse planeta Terra que nos acolhe com tanto carinho. Vamos também agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão querido, por todas as lições que Ele nos dá dia a dia, pelo seu Evangelho, por esse caminho que nos leva à busca da perfeição. Também vamos agradecer nossos queridos espíritos protetores, espíritos amigos, espíritos afins, eles que estão diariamente conosco, nos intuindo, nos ajudando no caminho do bem. E assim, felizes que estamos, nós vamos procurando manter a atenção voltada totalmente aqui para essas lições que nosso querido companheiro Akil irá nos passar. Que sejamos todos atenciosos para essa tarde. Que assim seja. O tema: para que nasça o homem novo. Por favor, nos ensine. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço sincero. E é sempre um momento de felicidade estar aqui com vocês, especialmente quando a gente revê muitos amigos que a gente tem aqui, né, novos e antigos, e a gente fica muito feliz de estarmos aqui, conversarmos um pouquinho, aprendermos um pouquinho sobre essa nossa maravilhosa doutrina espírita. E como a Sandra falou, hoje o tema é para que nasça o
Homem Novo. É do livro Todos Precisam de Paz na Alma, do Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Benedita Maria. E a Benedita Maria começa esse item, que é o item 22, citando o Livro dos Espíritos na questão 918. Ela começa o texto com isso. Por quais indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ela lança essa pergunta. Então vamos dissecar um pouquinho essa pergunta para nós, né? Quais são os indícios? Isso é, como a gente pode reconhecer, né, nós, homens encarnados, homens e mulheres, né, o progresso real. Progresso real, a gente tem que entender aí que a Benedita está falando de progresso material, progresso moral e espiritual. É todo o progresso real, né? Que lhe levará o espírito na hierarquia espírita. Só a gente lembrar um pouquinho aí o ensinamento de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele fala que nós, espíritos, somos classificados em 3 grandes grupos. E terceiro grupo somos nós, espíritos imperfeitos. Estamos aqui aprendendo, né? Segundo grupo são os bons espíritos. Aí está Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, está ali, né? Um pouquinho longe da gente ainda. E o primeiro grupo são os espíritos puros superiores. Jesus, os apóstolos, aí nós estamos muito mais longe ainda, né? Mas o bonito nisso tudo é que o Pai nos deixou o caminho todo aberto, né? Está longe, mas está aí. O caminho está à nossa frente, né? E então, os espíritos superiores nessa questão, eles respondem. Então, como é que a gente identifica, né, o homem nessa sua evolução? Os espíritos respondem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, quer dizer, da nossa vida encarnada, representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente se compreende a vida espiritual. Bom, a gente dissecou a pergunta, vamos dissecar um pouquinho essa resposta, né? O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos, tudo que a gente faz aqui na vida encarnada, representa a prática da lei de Deus. Lei de Deus, resumindo, para quem já estudou um pouquinho a doutrina, sabe que nós tivemos 3 grandes revelações. Primeira, Moisés, com seus 10 mandamentos, né? A tábua com seus 10 mandamentos. Segundo foi Jesus, e com seus evangelhos. E terceiro foi a codificação através dos espíritos superiores que Kardec trabalhou. Então, dentro dessas 3 revelações, a prática tem que ser feita de acordo com o que resume essas 3 revelações. Vocês podem perguntar aqui, mas começou lá com os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai com Moisés. Isso eu sei, os 10 mandamentos. Os evangelhos de Jesus eu conheço mais ou menos. E o kardecismo? O kardecismo também tem. Quem já estudou já sabe disso. Não precisa ler o Pentateuco, que a gente chama os 5 livros, né? Que o Kardec nos dá, né? Mas, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, lá nós temos as 10 leis morais. Quem já estudou já sabe disso. Minha amiga Marilena sabe de cor salteada, né? E lá, pessoal, tudo que a gente pensar, fazer, sentir, aqui na nossa encarnação, está lá. Tudo. Lá tem a lei do progresso, tem a lei da igualdade, tem a lei da liberdade, tem a lei da adoração, tem a lei de sociedade, como a gente tem que viver junto, tem a lei de trabalho, tem a lei de reprodução também, né?
tem a lei de amor, justiça e caridade, e tem até a lei de destruição, mas também tem a lei de conservação. Então, tudo que a gente quiser buscar para a nossa vida está lá. Então, o que a Benedita Maria nos traz aqui, que a prática de lei de Deus, hoje estaria nessas 10 leis morais. A gente não precisa decorar isso, não precisa saber tudo isso, não. Existem algumas coisinhas básicas que a gente precisa começar. O que a Benedita vai falar-nos aqui é que a gente precisa começar com esse processo. Não precisa estalar os dedos e sair anjinho. Não é isso que ela está falando. Ninguém vai falar. Então, essa é a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente se compreende a vida espiritual. Então, lembrando que nós estamos falando de como é que nós, espíritos encarnados, né, mostramos a nossa evolução. Um é praticando a lei de Deus, que nós já falamos, as 10 morais. E antecipadamente compreendendo a vida espiritual. Por que será que ela falou isso? É que, se a gente compreender o significado, o sentido que traz a doutrina espírita, nós vamos conseguir mudar um pouquinho a nossa vida, ver a vida com os outros olhos, entender o que nós estamos fazendo aqui. Então, basicamente, a doutrina espírita tem 5 princípios básicos, né, que a gente tem que acreditar piamente e cegamente a existência de Deus, né, a existência e a imortalidade de nós, espíritos, né, pluralidade das existências, né, é o princípio das reencarnações sucessivas, lei de causa e efeito, a comunicabilidade que existe entre o mundo espiritual e nós, e a pluralidade, outros mundos habitados. Né? Isso todos nós, bons espíritas, acreditamos piamente nisso. Né? Por que ela fala isso? E quando a gente compreende esse pacotinho de conhecimentos, a gente pode se tornar um espírito melhor. Porque, compreendendo esses princípios, nós podemos responder a 3 perguntinhas que cada um aqui já fez em algum momento de sua vida, ou continua talvez fazendo, que é muito difícil responder. Da onde nós viemos, por que e para que estamos aqui agora e para onde vamos. Então, como os bons espíritas que nós somos, de onde para onde vamos, isso é fácil, né? Nós somos espíritos imortais, viemos lá do plano espiritual, lá é o nosso lar, então nós viemos de lá e para lá vamos voltar. Aí, tranquilo, respondemos isso tranquilamente. Né? Mais difícil é responder por quê e principalmente para que nós estamos aqui nesse instante, nessa vida. Para que nós vamos viver aqui desde o nosso nascimento? 60, 70, 80, 90, 100 anos, nós não sabemos. Porque também não é tão difícil. O bom espírita que já estudou um pouquinho sabe, né? O que explica isso? Lei das reencarnações sucessivas, princípio das reencarnações sucessivas, lei de causa e efeito. Então respondeu, por que a gente está aqui? Agora, para quê? Já se perguntaram para que a gente está aqui? É para comer, beber, dormir, viver? Não é isso, né? É mais, é muito mais que isso. Quem pensa isso realmente consigo, com a sua consciência, vai buscar respostas muito mais profundas do que simplesmente isso. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, comprar um carro, uma televisão, comida, uma casa. Também é muito pouco. É só a gente lembrar que a nossa existência aqui é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Então existe alguma coisa maior, existe uma missão maior, entre aspas, que nós temos que fazer aqui. E a resposta disso, resumindo, pessoal, senão isso daria, tudo isso que eu estou falando dá um monte de palestras, não, né? Todos esses temas dariam muitas outras palestras. Então a gente tem que resumir para chegar lá. Para que a gente está aqui? Resumindo, para aprender e evoluir. O Pai nos dá isso. Ele nos concede essa dádiva. Aprender como? Estudando. Hoje, numa palestra, num livro, num estudo. E evoluir. Como é que a gente evolui? Praticando aquilo que a gente estudou.
Como falam os espíritos superiores, não basta não fazer o mal, é imprescindível que se faça o bem. Teoria e prática. E aí a gente está chegando ao que a Benedita Maria, o Espírito de Maria Benedita, quer nos transmitir. Porque ela fala para que nasça o homem novo. Então, antes da gente falar do homem novo, ela fala no texto dela aqui, que eu vou repetir do jeito que ela fala bonitinho aqui, sobre um homem velho. Nós, homens velhos. O homem velho pode ser entendido como um conjunto de construções espirituais desatualizadas que não corresponde mais ao que Jesus espera de nós no dia de hoje e que nos cabe modificar por meios de trabalhos muito especiais a que nos dediquemos a realizar no próprio íntimo. Então ela fala que o homem antigo é o que não obedece às leis de Deus, que não segue os princípios, como nós falamos aqui, não pratica a lei de Deus, não compreende a vida espiritual. Esse é o que ela chama de homem antigo. E como é que a gente pode chegar num homem novo? Aí ela dá a primeira dica, né? Trabalhos muito especiais. Vamos ver o que ela vai ser, que vão ser esses trabalhos especiais. Aqui nos dediquemos a realizar no próprio íntimo. Íntimo quer dizer dentro de nós, né? Então aí já nós temos outra dica dela, que é alguma coisa que a gente tem que transformar de dentro para fora, não de fora para dentro. Raul Teixeira também tem umas obras muito boas, e lá no curso de expositor, lá no André Luiz, Marilena também participou disso comigo, foi minha grande mestra lá também. Raul Teixeira fala que existe uma grande diferença entre educação e instrução. Resumindo isso, é o seguinte, pessoal, quando eu quero ser médico, dentista, engenheiro, professor, eu vou me educar. O conhecimento vem de fora para dentro. Quando eu quero modificar o eu, meu interno, eu quero melhorar a minha alma, vou falando em alma e espírito, acho que todo mundo sabe a diferença entre alma e espírito. No fundo não existe, simplesmente alma é quando a gente está aqui encarnado, a gente chama o espírito de alma. E quando está desencarnado é espírito, mas é a mesma coisa, né? Então, quando a gente quer educar o nosso espírito, alguma coisa, o nosso espiritual é de dentro para fora, é uma educação. Instrução é de fora para dentro. Quero ficar engenheiro, médico, dentista, é um conhecimento que vem de fora. Educação vem de dentro para fora. E o que a Benedita Maria que nos quer nos conscientizar, nos puxar, é justamente essa nossa educação, de dentro para fora. E aí ela fala então, avançando, o que ela entende então como um homem novo. O homem novo é desenvolver costumes saudáveis de autoconfiança e harmonia gradativa, de expressão de bons sentimentos em relação às pessoas que nos cercam, da valorização do trabalho, das possibilidades de terceiros, mesmo que suplante a nossa humildade de aceitar a superioridade dos outros, o hábito de nos dirigir a Deus pela prece em qualquer situação que a gente se encontre, não só na dor, quando a gente está na dor, a gente reza feito um devoto assim, primeiro, quando a gente está bem, quando a gente está contente, feliz, é a última coisa que eu, pelo menos, sou assim, esqueço até de agradecer ao Pai, né? Resumindo, o que o Espírito Benedita Maria quer falar para nós? Que essa transformação do homem velho no homem novo, homem é genérico, tá, pessoal? Mulher velha, mulher nova, né? É simplesmente a transformação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, em humildade e caridade. Esse é o resuminho da história. É o que a gente fala aqui, eu, outros palestrantes, que vocês leem também, e já ouviram tanto falar repetidamente, a tal reforma íntima, né? Outros chamam de transformação interna.
A Astrid Sayé chama de renovação de atitudes. Eu gosto muito desse termo, renovação de atitudes, né? Então, simplesmente é isso. Esse homem novo é o que busca a sua reforma íntima. Trazer de dentro para fora os potenciais, pessoal, que nós já temos, que o Pai nos deu, que está lá dentro, estão lá, latentes. Falta a gente puxar isso para fora. Esse tesouro já está lá dentro. Simplesmente precisamos aflorá-los, trazê-lo para fora. E esse é o chamamento que a Benedita Maria nos faz. Tanto que lá sobre a perfeição moral, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Está lá dentro da gente. E João, no seu evangelho, também fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade está dentro de nós, pessoal, está aqui. É isso que a Benedita Maria quer que nós reflitamos, que tragamos isso à tona. Para a gente explicar um pouquinho mais o que é essa reforma íntima, transformação interna, transformação íntima ou renovação de atitudes, eu esqueci até de mostrar aqui. Quem tiver interessado, pessoal, tem um livrinho muito simpático, muito simples, muito gostoso de ler, da Astrid Sayé, Como Renovar Atitudes. Ela traz aqui os ensinamentos da doutrina, junto com alguma coisa, uma picadinha filosófica. A Astrid Sayé é uma grande filósofa espírita, né? Ela, inclusive, faz aqui os seminários no André Luiz sobre Semana da Filosofia Espírita. E ela é presidente do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos. Então, quem estiver interessado, olha, como esse livrinho é muito gostoso de ler, tipo pergunta e resposta, ela puxa lá o Evangelho, Livro dos Espíritos, muito, muito legal. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é reforma íntima, né, o meu amigo Silvio pegou isso aqui, ele detesta. Quando eu falo reforma, ele acha que está parecendo que vai derrubar, né, parede para baixo. Reforma não dá impressão. Porque a gente pensa em reforma, o que a gente pensa? Em casa, né? Poeira, coisa quebrando, derrubando, tal. Não, não é isso. Nesse caso aqui não é isso, pessoal. Por isso que a palavra renovação, transformação, ela cai melhor. E vocês se lembram aqui, alguns devem se lembrar, quando eu contei a historinha da filha indiana do Einstein, né? Tem gente aqui que já conhece de cor e salteado. Eu não sei se todos aqui conhecem, por isso que eu vou repetir. Quem já conhece, tenha paciência de ouvir novamente, porque isso faz nos entender um pouquinho o que é reforma íntima. O Einstein, aquele grande cientista, ele fala que a nossa vida é como se fosse uma grande fila indiana. Todos nós, homens e mulheres, um atrás do outro, andando. E a nossa existência é essa caminhada em fila indiana. E todos nós, cada um de nós, carrega uma bolsa aqui na frente e outra atrás. Na nossa frente, olhando, nós podemos olhar aqui, isso nos enche de orgulho, estão as que nós chamamos de nossas qualidades, os nossos potenciais. E nas costas, nós não podemos ver, estão aqui, na mochila das costas, estão os nossos defeitos, nossas limitações, os nossos erros. Então, durante o caminhar da nossa vida, nessa fila indiana, todos um atrás do outro, como fala o Einstein, o que a gente vê? A minha bolsa com as minhas qualidades me enche de orgulho, os meus defeitos eu não vejo, e fico todo feliz. Por quê? Na minha frente, meu companheiro da frente, eu só vejo a bolsa de trás dele. Na bolsa de trás dele, o que ele carrega? Defeitos, limitações, erros. E fico todo contente porque eu vejo a minha de qualidades e os defeitos do outro. Falo, nossa, como eu sou grande, como eu sou potente, como eu sou superior. Só que a gente se esquece que o que está aqui atrás da gente, ele está vendo exatamente a mesma coisa da gente. Isso é o nosso egoísmo, nosso orgulho que está
andando junto com a gente. E onde é que entra a reforma íntima aí? A reforma íntima, pessoal, é a gente ter a coragem de pegar essa bolsa que está nas nossas costas, com todas as nossas limitações, defeitos, erros, tirá-la, afastar um pouco essa bolsa nossa de qualidade e colocar essa bolsa que está nas nossas costas aqui na frente. Ter a coragem de abri-la e lá dentro começar a ver aquilo que nós não gostamos de ver. O que eu fiz de errado já? Quais são as minhas fraquezas? Quais são os meus limites? Quais são as minhas deficiências? Primeiro olhar. A primeira coragem é trazer a bolsa para frente para poder olhar. A segunda, além de olhar, é pegar como se fossem pedras lá de dentro. Por exemplo, pegar o seu mau humor. Você traz e olha e fala, nossa, como eu sou mal-humorado. Como eu sou ranzinza. E encarar isso. É como se você de manhã cedo no seu espelho olhasse lá e começasse a falar tudo aquilo que você precisasse ouvir. Ninguém faz isso. Então aí você pega essa pedra e começa a falar, não, eu sou ranzinza, sou raivoso, né? De vez em quando trato mal as pessoas por causa disso. É você encarar isso de frente. Esse é o primeiro passo da reforma íntima. O segundo é você pegar essa pedra que vai te machucar, algumas vezes corta, machuca, que é uma pedra toda pontiaguda, e começar a pegar essa pedra, pegar uma ferramenta e começar a parar as arestas, as coisas pontiagudas, os momentos em que você é mal-humorado, em que você é ranzinza, quando você trata mal uma pessoa, começa a lembrar e fala, não, vou parar de fazer isso, vou tirando e vai aparando. Até essa pedra, que era toda pontiaguda, que machucava, que cutucava, se transformar numa pedra preciosa. Lisa, polida, linda, brilhante. E aí você tem condições de pegar essa pedra, tirá-la da sua mochila, das suas deficiências, e passá-la para as mochilas das suas qualidades. Porque ela se transformou de mal-humorado, ranzinza, agressivo, calmo, compreensivo, amigo, caridoso, humilde. E aí esse processo continua, é pegar cada pedrinha que está lá dentro das suas deficiências e trabalhando. Machuca muito. Por isso que a gente fala que precisa ter coragem para fazer isso. Resumindo, pessoal, entre aspas, é isso que é a reforma íntima. Essa coragem dessa transformação nossa, dos nossos limites, das nossas deficiências em qualidades, em potenciais. Tudo isso fazendo nesse processo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil esse processo do que é reforma íntima. Que vocês vão ouvir tanto, quem foi em palestra já está cansado de ouvir, né? Reforma íntima, reforma íntima. Então esse é a historinha do Einstein, da filha indiana. No fundo, ele colocou essa historinha mais para colocar para nós nosso orgulho e nosso egoísmo, que no fim dá para se encaixar exatamente na busca da reforma íntima. Ter a coragem de fazer essa viagem, e no momento que a gente tomar essa decisão de fazer essa viagem, já é um início, já é o caminho de sermos diferentes. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Ao que Joana de Anjos chamou de busca ao homem integral, que seria o ser trabalhando a matéria e o espírito. O que ela quer dizer o que ela quer falar com isso também, pessoal, é que não se busca somente a evolução espiritual, moral. Nós temos que ter o equilíbrio em tudo. Ter o desejo de possuir um bem é ruim? Não, é muito bom.
Exemplo, por exemplo, celular. Todo mundo quer ter um celular. Hoje é uma ferramenta fundamental. É importante todo mundo ter? É, porque é uma ferramenta de trabalho, um meio de comunicação, é uma ferramenta muito útil. E ela gera uma corrente, que é a corrente do progresso e do trabalho. Porque a partir do momento que a gente compra um celular, alguém tem um emprego para fabricar o celular. Alguém está pesquisando para melhorar o sistema de celular. Então isso está tudo além das leis morais que nós falamos lá. Progresso, trabalho, sociedade, está tudo lá. Então, é bom isso? É bom. O grande problema que existe aí, pessoal, é a forma como nós estamos usando isso. Aí mas já tem mais umas 2, 3 palestras aí que a gente pode falar sobre meio ambiente, espiritismo, sobre consumismo, aí vai embora. Mas só para pensar nisso. Ela fala isso, que esse progresso é bom, progresso material é bom também. Não é só espiritual. Os dois. Porque Kardec até fala, eu não lembro qual o capítulo que ele fala aqui. E se a pessoa, por exemplo, ela vai e se dedica todo ao seu aprimoramento espiritual, vai numa reclusão, se fecha, fica lá, se isola de tudo e de todos. Isso é bom? Mariana, não está chocando na cabeça, não. É verdade. Porque ele pode estar lá estudando o Pentateuco o dia inteiro, todo dia, lendo, ele sabe de cor o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Gênesis, Céu e Inferno, tudo. Mas está lá, recluso, só ele, lendo. Então, por que não é bom? Ele não está fazendo mal, está sentadinho, bonitinho, está lendo, está se informando, né, conhecendo, mas ele está deixando de fazer o mal. E o bem? Que bem que ele está fazendo? Nenhum. Então, o que nós precisamos colocar em prática é o equilíbrio de tudo. Vida material, vida espiritual, vida física, tudo no equilíbrio. É isso que a Benedita nos traz. E outra coisa que nós não devemos cobrar é que ela fala para nós bem claro, não se desequilibre caso não consiga elaborar em si o homem novo de um dia para o outro. Não é do dia para o outro que nós vamos conseguir, infelizmente. Talvez nem nessa encarnação. Talvez em muitas outras encarnações, mas é um processo. E o caminho está aberto para nós, depende de nós começarmos. Está na hora já? Ainda não, né? Mais 5 minutos? Tá bom. Eu não mando nada. E importante ela dizer isso para nós, porque 2 grandes exemplos que existem de transformação, reforma íntima, vocês devem conhecer, quem já leu Paulo Estevão, sabe disso, né? Transformação do Saulo de Tarso em Paulo, apóstolo de Jesus, é uma reforma. Ele era um carrasco, perseguidor, matador, destruidor, de tudo quanto é cristão. Ele não podia ver cristão na frente. Depois se torna um apóstolo de Jesus. É uma história muito bonita, quem não leu, leia esse livro, que é lindo. E outra é Maria de Madalena, né, que de mulher de vida promíscua, prostituta, depois se tornam os maiores seguidores de Jesus também. Agora, a gente precisa fazer tudo isso? Não, a Benedita Maria falou, peraí, não precisamos fazer tudo isso também. Nós não somos Paulo, nós somos Maria Madalena, não. Mas nós podemos mudar alguma coisa. Pequenas coisas nós podemos começar a fazer. Por exemplo, todo começo de ano a gente não faz os objetivos. Vou parar de fumar, vou emagrecer, vou cuidar melhor de mim, vou para a academia, vou estudar mais, vou cuidar mais do lado espiritual, vou exercer algum trabalho filantrópico. São pequeninas mudanças já. É isso que a gente tem que começar. Não vamos querer começar igual Paulo, que se tornou apóstolo de Jesus. Nem precisa, ele nem quer isso. Mas essas coisinhas todas que eu falei, alguns exemplos, nós podemos começar a fazer. Está na nossa mão. Livre arbítrio. Né? Do mesmo modo, na realidade espiritual, controlar
nosso ódio, nossa inveja, nosso ciúme, nossa intolerância, nossa impaciência, nosso orgulho, reduzir, transformar um pouquinho isso em coisas do bem. Né? E não é à toa que Kardec teve a lucidez, na última questão do Livro dos Espíritos, na questão 1019, Kardec pergunta: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E é São Luís que responde: o reinado do bem se implantará na Terra quando os homens bons o habitarem. E esse caminho da reforma íntima é no caminho de nos tornarmos homens bons. E tem uma escritora, Sandra Della Polla, ela fala meio filosoficamente assim, ó: não precisamos só de anjos na Terra, entre aspas, mas sim também de homens comprometidos. Isso está mais na nossa realidade, né? Nós não precisamos fazer as tarefas nem os desafios dos anjos, mas nossa, de como encarnados. Eu vou dar uma abreviada aqui, pessoal, porque hoje eu preciso fazer uma coisa especial. Todos sabem aqui que quando eu termino uma palestra, eu gosto de terminar com uma parábola, um causo, né, do Chico, alguma coisa assim, uma fábula que é a minha predileta, né? As fábulas são as minhas prediletas. Mas hoje eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Não vou contar uma fábula nova. O meu amigo Vladimir é meu incentivador de fábulas novas. Mas eu vou pedir licença a vocês, que é um momento especial para mim e eu acho para vocês também. E me permitam me fazer uma homenagem a uma pessoa especial, a Matilde Joffre Camargo. Quem não conheceu aqui, Dona Matilde, nossa companheira aqui de quarta-feira. Então hoje eu vou encerrar a palestra fazendo essa homenagem para ela, falando um pouquinho para ela, sobre ela, porque, bom, eu vou dizer por que mais para frente. Então, como todos sabem, Dona Matilde desencarnou no último dia 3, voltou para a pátria espiritual. Uma das atividades que a Matilde mais gostava de fazer era de ensinar a doutrina. E assim como a mim, a muitos aqui, ela foi a professora. E toda uma geração de espíritas que hoje está dando aula, palestra, participando de atividades de passe, plantão, tudo mais, deve a ela a sementinha que foi plantada. E eu me coloco nesse caso também. Ela foi minha professora no 1º e 2º ano de doutrina. Ela e a Tânia, a filha dela. E aqui hoje é especial para mim, porque a primeira palestra que eu dei aqui na Casa do Caminho Santana foi aqui com vocês na quarta-feira. E eu lembro bem que eu vim, a Sandra me chamou, falou: você, Zé Roberto também insistia, você tem que vir dar palestra na quarta-feira, né? E foi a primeira vez que eu vim dar uma palestra na casa. Aliás, era a minha primeira palestra na vida. Eu vim aqui, entrei ansioso, tenso, vim aqui, cumprimentei todo o pessoal. Quando eu vou na cozinha, encontro quem? A Matilde. Dei um abraço nela, muito gostoso, ela veio e sentou aqui, na frente. E eu estava ali todo ansioso, trêmulo um pouco, nervoso, e aí eu olhei os olhinhos dela, aqueles olhinhos claros, né? Ela toda arrumadinha, bonitinha, como sempre, aqueles olhinhos claros brilhando. Olhou para mim, e aí eu vi no olhar dela alegria, entre aspas, orgulho que ela estava vendo dali, de me ver aqui no púlpito. Eu agradeci, inclusive, falei para todos que ela tinha sido minha primeira professora. E aquele olhar da Matilde naquele instante me deu muita paz, muita tranquilidade, muita confiança. E assim deve ter acontecido com muitos outros aqui, nessa vida toda da Matilde. E não vai dar tempo de contar, tem alguns causos também que existem, mas um que eu posso citar para vocês, o princípio da Casa do Caminho Santana, uns 14, 15 anos atrás, eu acho que foi isso. A Matilde e um grupo de pessoas estavam todos no André Luiz. E lá deu uma confusão que sempre dá em todo o centro de dirigente, mas tinha uma pessoa lá que ela queria mais a parte material e menos a parte espiritual. E dizia que então que quem quisesse trabalhar muito com o lado espiritual, fosse trabalhar
numa garagem de suas casas, não ali na casa do caminho. Não, no André Luiz, desculpe, não, André Luiz. E ali a Matilde com Jurandir, Sandra, Silvio, foram realmente se reunir para fazer trabalho de orientação espiritual, sabe onde? Na garagem da casa do seu Jurandir. E foram lá trabalhar. E ali foi o primórdio, aqui depois tem uma história mais longa, que é até a criação da casa. Mas esse foi um passo que a Matilde e o grupinho dela deram para continuar com os trabalhos. E quando eu terminei o primeiro ano aqui, na Casa do Caminho, no final do ano tem uma festa de confraternização, encerramento das atividades, e os alunos também são convidados a falar alguma coisa, terminando o ano. E vim aqui, também no púlpito, olhando o que eu ia falar. Aí estava, onde está hoje a Marilena, estava a Matilde e a Tânia ali. Aí eu vim aqui, olhei, nesse dia ela me deu um olhar diferente, porque ela sabia que eu estava nervoso, estava trêmulo, né? Era o meu primeiro depoimento, primeiro ano da doutrina espírita, no aprendizado. O olhar dela foi de incentivo. Vai que você consegue, vai que você pode, faça-o. E aí eu me acalmei, olhei para ela e pude falar o que eu queria falar. E lembrei que eu terminei com uma mensagem que é do André Luiz, que me segue hoje na vida toda. Quando eu estou numa dificuldade, estou assim, eu lembro dela, lembro dessa frase, que eu vou encerrar compartilhando com vocês. É do André Luiz, que ele fala que longo é o nosso caminho, grande é o nosso débito, porém inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, ensina-nos a descobrir os imensos tesouros que colocastes nas profundezas de nossas almas. Pai querido, auxilia-nos a acender em nossos corações a chama eterna da sublime procura. E hoje aqui, aonde a Matilde estiver, ela vai estar feliz. As lágrimas que eu tenho aqui nos olhos, outros têm aqui, não é de tristeza, é de alegria de tê-la conhecido, de ter vivenciado com ela. E é um agradecimento por ela ter aceso essa chama, não só em meu coração, mas em muitos outros. Muito obrigado, muita paz a todos. Bom, depois de tanta emoção, nós vamos para uma outra parte do trabalho, mas eu só digo assim que quando eu a reencontrei aqui, eu sempre a via quietinha e eu pensava, ela é um passarinho. Ela tinha um jeitinho assim, de uma doçura, e hoje ela alçou o voo dela. Amanhã seremos nós, né? Então é por isso que a doutrina espírita é tão importante na nossa vida, porque a gente precisa da teoria para passar à prática. Então, até falo para você, foi um mini curso de doutrina espírita. Ele colocou para a gente muita coisa importante, né? Então, que a gente possa sair daqui e pensar em cada detalhe do que ele falou, dos princípios básicos, da pilastra de Cristo, né? Que norteia ali a nossa vida, que são essas 10 leis importantes para o nosso desenvolvimento. E é chegado agora o momento que vocês podem participar, colocando alguma coisa, uma pergunta, gostaram, não gostaram, concordam, não concordam, né? Pode criticar também, né? Pode falar que não concorda. E quem não quiser falar aqui no microfone, fala daí, eu repito para vocês daqui, talvez facilite assim. Alguma colocação? O bebê que vai falar aqui, ó. Lindo.
Eu vou passar para quem está nos acompanhando pela internet. Ela está perguntando sobre uma das leis que foram citadas aqui, a lei da destruição. Resumindo, porque isso é um assunto bastante amplo, né? Está lá, mas destruição e conservação são dois opostos, né? Resumindo, o que a gente tem que fazer, usando essas duas leis, usando o exemplo do celular que nós temos, né? Para fabricar um celular, nós temos que destruir algumas coisas, não tem jeito. Nós precisamos ir na terra, tirar o ferro, o aço, cavocar. Precisamos destruir um pouco também, gerando resíduos. Quando a gente leva o celular para casa, ele vai numa sacolinha plástica, uma caixinha de papelão, dentro vai isopor, plástico e mais um monte de coisa lá, né? Tudo aquilo lá, para ser feito, gerou alguma coisa, né? Destruiu alguma coisa. E também nós temos que aprender a conservar. Então, resumindo muito esse exemplo, só para dar uma ideia, essa lei do que nós temos que fazer nesse equilíbrio entre destruição e conservação. Outros exemplos, guerra. A Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, foram 60 milhões de irmãos que foram desencarnados. É alguma coisa para a gente aprender. Vocês imaginem hoje, se nós tivermos uma terceira guerra mundial, nós simplesmente acabamos com o planeta. E esse poder está em nossas mãos. Está no livre-arbítrio dos dirigentes, dos políticos e tudo mais. E dá para dar mais um monte de exemplos, viu, que falam sobre destruição e conservação. Mas o importante aí é o nosso princípio moral e espiritual de buscar evitar as consequências negativas. Não sei se deu para responder, mas muito... Você não dá quantas palestras aí, Marina? Dá umas 3, 4 palestras. Vai embora. Só procurar também lá, tem muita instrução. Mais Obrigado alguém? pela ajuda. Mais alguma colocação? Não? Muito obrigado. A gente fica pensando assim, né? Destruição é uma coisa ruim, né? Mas se a gente se elevar acima da matéria, a gente vai perceber que isso é uma transformação. Então, a gente, por exemplo, vai deixar um dia nosso corpo físico que vai se decompor, vai voltar à Terra, mas o que a gente vai ver ali de destruição, na verdade, é nosso espírito livre. É a nossa construção. Né? Obrigada, viu? Aqui. Obrigado, pessoal. Muita paz a todos. Então, depois desse momento de tanta instrução, nós vamos partir para uma fase muito importante do nosso trabalho, que é a doação de nossa energia positiva, da nossa energia construtiva. Então, cada vez que nós citarmos aqui uma pessoa ou um grupo de pessoas, nós vamos imaginar dentro de nós aquelas energias mais amorosas de paz, saúde, equilíbrio. E nós vamos demorar um tempinho para que essas energias cheguem até essas pessoas aqui denominadas. Então vamos procurar esse amor incondicional a todos os nossos irmãos e vamos enviar para aquelas pessoas que estão nos leitos de dor, camas de hospitais, alguma pessoa do nosso relacionamento que esteja nesse momento necessitando de algum auxílio médico, espiritual. Então nós vamos envolver esse nosso irmão
com todo o nosso carinho. Que se faça nesse momento presente uma luz intensa de saúde, de equilíbrio. Vamos vibrando para que ela consiga captar essa energia boa. Dessa mesma forma, nós vamos envolver alguma pessoa que a gente tenha tido conhecimento, que cometeu algum ato ilícito, ou que esteja se enveredando pelo caminho da droga, do desamor. São essas pessoas que necessitam rever conceitos. Às vezes são pessoas tão necessitadas e costumamos normalmente julgá-las. Então, nesse momento, nós vamos envolvê-la como se fosse um irmão querido. Vibrando paz, vibrando amor. E dessa mesma forma, nós vamos finalmente vibrar para algum ente querido, um amigo, um conhecido que tenha desencarnado recentemente. Que essa criatura possa estar novamente adaptada ou se adaptando à realidade espiritual. Esse retorno à pátria espiritual. Que as equipes socorristas, espíritos benfeitores, esteja nesse momento ao seu lado, recepcionando, dando todas as energias de que precisa. E assim, nós vamos agradecendo ao Pai mais uma vez por estarmos aqui, por sermos tão carinhosamente recebidos por essa casa e que tenhamos todos condições de estarmos novamente aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos pedindo então para que todos estejam sentados, ainda compenetrados, aguardando para que a Câmara de Passe possa recebê-los. Boa tarde.